Fala rapaz, beleza? Sejam bem-vindos à aula 11 no nosso curso gratuito de Photoshop para iniciantes. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês mais algumas ferramentas escondidas aí no menu superior do Photoshop que são muito importantes para quem está iniciando. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design, design gráfico para iniciantes. E se você perdeu a aula 10, a última aula aí do nosso curso de Photoshop, eu vou deixar um card aqui em cima para você dar uma passadinha e ver ela lá também, que ela é bem importante. Eu sugiro aí que você maratone todas as aulas para se tornar um expert aí no Photoshop. Mas vamos lá, tô aqui hoje com essa imagem aqui que eu fiz uma montagem aqui dessa ovelha aqui com esse fundo aqui de rapper com grafite e tudo mais. Mais uma imagem aí do banco de imagens FreePic aí que eu utilizo a assinatura aí no modo pago para exemplificar na aula aqui para vocês. Então, nós vamos ver mais uma ferramenta, mais algumas ferramentas no menu superior que são bem importantes aí para você que está começando a mexer, a trabalhar com o Photoshop. Vamos lá no Image, lá no Image Size. No Image Size é o tamanho da imagem, você consegue ver aqui as dimensões da imagem que você está trabalhando. Então, aqui você vai conseguir ver lá a largura, a altura, a resolução dessa imagem. Aqui no caso está com 300 dpi, tá em alta resolução porque eu peguei de um banco de imagens. Até sugiro que sempre que você for fazer um trabalho aí para o seu cliente, sempre pegue uma imagem do banco de imagens, sendo ele free, né? Que você não paga de graça, né? Ou sendo de um banco de imagens pago. Sempre vai ser melhor você trabalhar com imagens de um banco de imagens e não trabalhar com imagens do Google para os seus clientes, porque daí você vai garantir a qualidade da imagem e também não vai correr o risco aí de sofrer alguma ação aí, algum problema com direitos autorais. Então, sempre verifique isso aí antes de trabalhar com imagens aí para no seu dia a dia com os seus clientes. Mas vamos lá. Aqui no Image Size você consegue ver as dimensões. Então a gente viu ali que tá lá a largura e a altura e aqui embaixo a resolução. E aqui do lado você consegue mudar aqui a unidade de medida. Você pode pôr porcentagem, você pode colocar aqui em centímetros. Olha lá, essa imagem tá com 29,6 centímetros por 21 centímetros de altura. Então essa imagem está muito boa aqui para a gente trabalhar com os nossos arquivos aí, principalmente se forem os impressos aí que precisa de imagens de qualidade em alta resolução. No Image Size você consegue verificar e aqui do lado você consegue arrastar para ver também aqui as partes aí dessa imagem. Então, se você mexer aqui, por exemplo, no tamanho aqui, mudar para 15, por exemplo, ele vai diminuir pela metade a imagem e vai manter ali os 300 dpi. Então, vai ficar uma imagem de 15 centímetros com 300 dpi em alta resolução. Se você também achar que não é isso que você quer, se quiser voltar para trás, também tem aquela função que a gente viu nas últimas aulas aí, que se você, quando tiver com essa janela aqui, segurar o Alt, aqui embaixo no lugar do Cancel, do cancelar, tem o Reset aqui, ó, para recomeçar. Eu vou clicar aqui no Reset, volta para o tamanho normal ali que a gente editou. E se você desselecionar aqui, se você mudar o tamanho aqui da imagem, ali embaixo, ele vai mudar proporcionalmente o tamanho da resolução também. Então, quando está desselecionado ali o Resample, que significa redimensionamento, né? Redimensionar. Então, estava ali no automático, a gente tirou do automático, então, quando a gente clica aqui. E aí, conforme você mexer aqui no tamanho ou na resolução, ele vai aumentar ou diminuir proporcionalmente. E quando você muda a unidade de medidas aqui, lá em cima tem o tamanho da imagem aproximada que ela vai ficar enquanto você mexe aqui, e tem as dimensões em pixels. Sempre vai mostrar aqui na parte de cima
as dimensões em pixels. Nessa parte aqui você consegue ver aí com essa ferramenta aí que fica lá no menu superior, o Image Size, né, o tamanho da imagem. Você consegue fazer esse tipo de edição aí dos tamanhos da imagem, né? Diminuir ela aqui e deixar proporcional à resolução dela. Então vou voltar aqui. Se você voltar aqui, ele fica somente aqui, o redimensionamento fica só aqui na medida e não vai alterar em relação aí à resolução. Você consegue também mudar aqui para pontos, para milímetros. Normalmente eu deixo sempre em milímetros, porque é a unidade de medida que eu mais utilizo para conseguir ver o máximo de detalhes nas minhas imagens e nas minhas artes. Vou dar o OK aqui, vai ficar aí a imagem no tamanho que estava, ele vai até processar ali, mas não mudou nada. Se eu tivesse mudado, por exemplo, diminuído lá, vamos colocar lá 150 milímetros, que é a metade aqui, e der o OK aqui, você vai perceber que ele vai diminuir aí a minha imagem para o tamanho de 15 centímetros com 300 dpi, porque eu não mexi lá naquele redimensionamento lá para ele aumentar e diminuir proporcionalmente. Então essa é a parte aí da ferramenta Image Size. Uma outra ferramenta que você vai utilizar bastante aí no seu dia a dia com o Photoshop é lá em cima também no menu superior em Image Canvas Size. E o Image Size a gente consegue também acionar com a tecla de atalho Alt Ctrl I. E o Canvas Size a gente aciona com a tecla de atalho Alt Ctrl C. Então vou clicar aqui no Canvas Size, vai abrir essa janelinha aqui do Canvas Size. Ele já me mostra aqui também aqui em cima o tamanho aqui da imagem em pixels. Como a gente diminuiu, ela estava lá 2500, né? A gente diminuiu para 15 centímetros, ela já ficou aqui um pouco menor. E aqui embaixo tem o direcionamento aqui, a âncora, né? Para onde você quer que a imagem seja cortada. Canvas Size é o tamanho da tela, então o Image Size é o tamanho da imagem. E o Canva é o tamanho da tela aqui, a gente vai cortar a imagem, né? O que vai aparecer na tela vai ficar menor conforme o corte que a gente fizer aqui, direto aqui pela medida. Vamos colocar lá em milímetros. A gente deixou lá com 150 milímetros na largura e 107 milímetros na altura. Se a gente quisesse cortar as laterais dessa imagem, diminuir aqui a largura para 120, por exemplo, eu vou dar o OK aqui. Aqui ele abre essa janelinha perguntando se eu quero prosseguir com a ação, porque vai diminuir aí, vai cortar a imagem. Eu vou clicar aqui que pode prosseguir e olha lá, ele cortou para mim as laterais ali, tinha 150 milímetros, diminuiu para 120 e aí ele corta a imagem para mim ali no Canvas Size. Se eu der o Ctrl 0 aqui, a gente centraliza a imagem. E se a gente vir aqui no Layer, a gente der o Ctrl T aqui, você vai perceber que se eu diminuir um pouco aqui com Ctrl menos, tá lá a minha imagem, tá lá atrás, porque a gente utilizou o Canvas Size. Se a gente puxar aqui para o lado, tem a imagem ainda ali, olha só. Ela ficou lá porque a gente utilizou ali pelo Canvas Size. Vou dar o Ctrl Z aqui para ficar bem no meio. Dar o Enter, porque a gente acionou a ferramenta Transform aí com o Ctrl T. E vou dar o Ctrl 0 aqui para aproximar. Então você viu que ficou a imagem ali. Se você não quiser aí, porque às vezes você vai fazer esse corte e vai levar lá para o Core ou para o Illustrator, não quiser que fique essa imagem, você vem com a ferramenta Crop. Ela já vai fazer uma seleção no tamanho ali da imagem. E se você der o Enter aqui, ela vai cortar. Você pode perceber que se a gente der o Ctrl menos aqui, ela vai te mostrar o que tem a mais da imagem aqui. E a gente vai dar o Enter, ele vai cortar pra gente. Aí não vai ter mais imagem. Se você vir aqui no Layer do fundo, se você der o Ctrl T, você vai ver que a imagem já está no tamanho ali que foi cortado. Então essas são aí as funções aí do Canvas Size. Se a gente vir aqui também no Canvas Size,
Vou até dar um Ctrl Z aqui para voltar um pouco. Dá o Ctrl 0 aqui, voltamos a imagem lá para o tamanho normal. Outro tipo de corte que a gente consegue fazer aí com o Canvas Size é vir lá, Image, Canvas Size. Se eu quiser que a imagem corte para cima, para baixo, para esquerda ou para direita, deixa eu colocar aqui em milímetros. Eu vou vir aqui, por exemplo, colocar lá o 120. E aí eu vou clicar nessa setinha do lado esquerdo e vou dar o OK. Ele vai perguntar lá se ele pode prosseguir. E olha só, a gente falou para ele cortar a imagem para a esquerda. Ou seja, a parte da direita ali, ele tirou lá os 30 milímetros que a gente pediu para tirar. Tava com 150, a gente passou para 120. Ele cortou lá do lado direito. E se a gente fizer isso para o outro lado, Canvas Size, vamos deixar lá com 120 e agora vamos pedir para cortar ao contrário. Você vê que aqui nos quadradinhos da âncora fica vazio, ou seja, a imagem vai ficar pro lado direito. Então se eu der o OK aqui e mandar prosseguir, aí ele vai cortar do lado esquerdo onde não tinha nada lá na ancoragem. Então você viu que ele respeita ali a ancoragem. E assim também para cima e para baixo também. Funciona da mesma forma aí, esse corte aí de tela ali, que corta a imagem, né, pelo Canvas Size. É uma ferramenta que você vai utilizar muito aí no seu dia a dia com o Photoshop. Outra ferramenta que a gente utiliza bastante no Photoshop, que está lá no menu superior, Image Rotation, a rotação da imagem. A primeira opção aqui é a rotação em 180 graus. Se eu selecionar ela aqui, ela vai rotacionar toda a minha imagem 180 graus. Se eu der o Ctrl Z aqui, vamos voltar. Outra opção que tem aqui na rotação da imagem é essa primeira aqui, ó, 90 Clockwise. Clockwise, esse meu inglês velho safado. Vamos lá, Clockwise. Se você clicar aqui, ele vai girar a imagem 90 graus no sentido horário. Vou dar o Ctrl Z aqui. Se você voltar lá e vir aqui no Rotation Counter Clockwise, você vai rotacionar anti-horário. Então, são duas funções diferentes. E sempre aqui nessas funções ali do Image Rotation ali, ele vai rotacionar a imagem toda. Vou dar o Ctrl Z aqui para voltar. E lá também no Rotation a gente tem aqui o Flip Canvas horizontal. Se eu clicar aqui no horizontal, ele vai flipar a imagem, ele vai espelhar a imagem horizontalmente. Então, tem essa função aí também de espelhar aí, de flipar, que fala, né? O pessoal gosta de falar, vamos flipar essa imagem. Isso é essa função aí, de espelhar a imagem na horizontal. E se você voltar lá também, a gente consegue também flipar a imagem, a gente consegue espelhar a imagem também na vertical. Então, aí você flipa na horizontal e também consegue flipar a imagem na vertical também. Vou dar o Ctrl Z aqui. E muita gente também às vezes fica na dúvida aí, porque aqui a gente está rotacionando a imagem como inteira, né? Por inteiro. Se eu quiser, por exemplo, só rotacionar a ovelha, que eu deixei ela separada aqui no layer, eu vou clicar no layer da ovelha, aí eu vou vir aqui, ó, no Edit, Transform, e vou vir aqui, é uma parte aqui da ferramenta Transform que eu não mostrei justamente para deixar para mostrar aqui nessa aula para a gente comparar. Porque lá no Image você mexe com a imagem toda. No Edit você mexe só com o layer que tiver selecionado. Então grava aí isso, que é muito importante para você conseguir pegar e manipular o que você quiser aí do jeito que você quiser. Então aqui no Transform você rotaciona só o layer que está mexendo, e lá no Imagem você rotaciona a imagem inteira. Se eu clicar aqui 180 graus pelo Transform, ele vai rotacionar a ovelha inteira, mas o fundo ele não mexeu, porque a gente foi lá no Transform do Edit. Vou dar o Ctrl Z aqui. Se eu voltar lá no Edit
vir aqui no Transform novamente, e aí ele tem também o Rotate Clockwise também, que daí ele vai rotacionar para a direita, e tem o outro Rotate também que ele rotaciona no sentido anti-horário, que é o Rotate 90 Counter Clockwise. Então ele vai rotacionar ao contrário. Então, são funções aí de rotação que tem aqui também pelo Edit, pela ferramenta Transform. E aqui embaixo tem aqui também o Flip horizontal. A gente flipou aqui a ovelha, só a ovelha horizontalmente. E também dá para flipar aqui a ovelha na vertical também. Você vem aqui e manda flipar a ovelha também na vertical. Então, são funções aí de rotações de imagem e de layer. E às vezes você quer rotacionar só uma parte, né, da imagem, você não precisa, você vai lá no Edit. Agora, se você quiser rotacionar a imagem inteira, aí você vai lá pela ferramenta no menu superior, Imagem. Mais uma ferramenta ali também que eu uso bastante é a ferramenta Trim, de aparar. Eu vou até aqui pegar e vou deletar aqui só para a gente ver os layers do fundo. Vamos supor que a gente tem o layer da imagem da ovelha com esse fundo a mais todo transparente. Só que quando você às vezes importa aí no Core, no Illustrator, aí vai ficar com essa marcação lá, né? E aí você não quer, porque é ruim de ficar dimensionando lá, né? Para você fazer sua arte, para fazer aí o trabalho que você estiver fazendo lá no Core ou no Illustrator. Eu quero que venha só a ovelha mesmo, sem essa marcação a mais. Como é que eu faço isso? Você pode vir com a ferramenta Crop e cortar a ovelha aqui, tirar essa parte transparente, ou você pode dar o ESC aqui, vir com a ferramenta Mover, vai lá no Image e vem aqui no Trim, aparar. Ele vai aparar para mim o que não tiver imagem, o que tiver sobrando. E aqui você consegue também por cima, aparar por baixo. Normalmente eu não mexo porque eu gosto de aparar tudo que está em volta. Então essa ferramenta aqui eu utilizo ela como ela vem aí, ó, no Transparent Pixels. Vou dar o OK aqui. Olha lá, ela vai aparar para mim tudo que está sobrando na minha imagem recortada com fundo transparente. Muitas vezes aí você vai pegar imagens que tem muita área transparente que atrapalha na hora de desenvolver a arte. Aí você vai lá no Trim, no aparar e manda aparar, que ela vai cortar certinho ali para você utilizar a imagem sem nada sobrando aí. E se você estiver gostando dessas dicas de Photoshop que eu tô colocando aqui nesse curso aqui no canal, já deixa aquele like pra mim aí e se considera também se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui, você vai ser avisado. Mas vamos lá. Vamos dar o Ctrl Z aqui para voltar o nosso fundo, para a gente ver uma outra ferramenta que eu gosto de utilizar, que fica aqui no menu superior também. Eu gosto às vezes, vamos supor aqui que eu quero fazer um esfumaçado atrás da ovelha aqui, manualmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no layer da ovelha, vou clicar aqui, Ctrl Shift N. Ctrl Shift N, a gente vai criar um novo layer. Vou dar o OK aqui e vou arrastar o layer da ovelha para cima aqui, para ela ficar por cima desse layer que eu criei. A gente vai pegar agora e deixar selecionado o novo layer. E eu vou segurar o Ctrl e vou clicar no layer da ovelha. Você vai perceber que vai fazer uma seleção no formato da ovelha. Então você vai ver aqui que vai ficar todo esse tracejado em volta aqui, que está a seleção aqui na ovelha. E para fazer um esfumaçado aqui, para dar um destaque na ovelha, eu vou pegar e vou aumentar primeiro aqui um pouco o tamanho aqui desse contorno, dessa seleção que fez aqui no layer da ovelha. Eu vou vir aqui em cima em Select, vou vir aqui em Modify
e vou vir aqui do lado, você vai perceber que tem aqui Border, Smooth, Expand, Contract. Então dá para fazer aqui 4 tipos de seleção aqui. Eu vou vir aqui no Expand, quero que fique um pouco maior. Eu vou expandir aqui a seleção. Vou clicar lá, vai abrir essa janelinha aqui e aí ele pede aqui para eu colocar aqui o quanto eu quero que expanda. Ele está a medida em pixels. Vou colocar aqui 20 pixels para testar, para ver se fica num tamanho legal. Achei que ficou legal ali, esse tamanho. Vou vir aqui na nossa caixa de cor, que a gente já viu em outras aulas. Vou vir aqui na caixa de cor, vou dar 2 cliques. E vou pegar esse verde aqui, vamos fazer um esfumaçado verde aí atrás da ovelha. Vou clicar aqui, vou dar o OK. A cor vai ir lá para nossa paleta de cores ali na caixa. Vou verificar lá se está com a ferramenta mover. No layer novo que a gente criou ali para ter certeza que vai pintar o layer certo. E vou segurar o Alt e dar o Delete para pintar por trás da ovelha. E aí você vai verificar que vai ficar um contorno verde, porque a gente pintou a seleção no layer abaixo da ovelha. Olha lá, se a gente vir aqui e tirar o olhinho da ovelha, fica o que a gente pintou de verde. Se a gente tirar o olhinho de verde, fica só o fundo aí grafitado. Então a gente fez aí esse contorno ali da ovelha. Só que eu falei que eu quero um esfumaçado. Eu fiz primeiro essa parte aí do contorno e agora eu vou voltar lá no menu superior, só que agora eu vou em Filter e vou vir aqui em Blur e vou vir aqui em Gaussian Blur. E a gente consegue agora, lá que legal, fazer esse esfumaçado aí na ovelha. Bem legal, né, pessoal? Então aqui embaixo, no radius aqui, nos raios aqui do Gaussian Blur, você consegue aumentar ou diminuir a intensidade do esfumaçado. Se você for aumentando, pode ver que, ó lá, ele vai espalhando a luz ali, como se a ovelha estivesse brilhando, né? Olha só que legal. Então a gente consegue aumentar e diminuir aqui, e no preview a gente consegue ver como era antes e como ficou. Aí ficou do jeito que você gostou aí, que você queria, você pode vir aqui e dar o OK. Então você conseguiu fazer aí um esfumaçado por trás da ovelha aí para ficar mais legal a sua arte aí. E uma outra ferramenta que eu gosto de utilizar também aí nos filtros desse desfoque é uma de velocidade. Então vamos pegar agora, vamos clicar aqui no layer do fundo, eu vou dar o Ctrl J ali para duplicar ele, vou clicar com o direito e vou mandar rasterizar o layer aqui. Por quê? Porque ele está incorporado, então a gente não vai conseguir editar ele aqui incorporado. Então rasterizando ele aqui, você vai conseguir trabalhar ele aqui na sua imagem aí, na sua arte que você estiver fazendo. Senão eu ia ter que entrar aqui para mexer lá no original, mas eu dupliquei aqui porque eu já quero mexer aqui mesmo, e aí já fica ali pra gente fazer aquela brincadeira do antes e depois. Então selecionei o layer do fundo aqui, eu vou lá em Filter, Blur e vou vir aqui em Motion Blur. E aí a gente consegue dar um outro efeito aí de velocidade, de movimento. Se eu mudar o ângulo aqui do Motion Blur, a gente consegue, por exemplo, colocar em 90 graus para ficar ele em pé, né? Ele vai dar movimento em pé, vai dar uma desfocada com movimento 90 graus. Você pode também vir aqui na bolinha aqui, também mudar por aqui para deixar ele na diagonal. Aí vai aí da sua imaginação ou do trabalho aí que o cliente estiver pedindo para você. Então esse é mais uma ferramenta ali do desfoque que eu uso bastante também. É a Gaussian Blur e a Motion Blur. Eu utilizo essas duas ferramentas bastante aqui no meu Photoshop. E uma outra ferramenta lá em cima do menu superior aqui é a Window, as janelas. Todas as janelas que estão aqui na lateral direita aqui, que a gente trabalha, os layers, canal, patches,
propriedades aqui do lado, informações, se você porventura fechar elas aqui sem querer, ou até que quiser acrescentar outras ali, por exemplo, vou vir aqui em Window e sei lá, vamos colocar aqui o Color. Abre aqui a janelinha Color e aí você pode pôr ela aqui do lado ou pode pôr aqui embaixo também, ou aqui em cima junto com os pets. Então aí vai do seu gosto aí, da sua personalização, ó lá. A gente consegue por aqui e acionar ela rapidinho aqui na lateral direita. E uma outra tecla de atalho que eu utilizo bastante aqui no Photoshop também, quando você quer ver a imagem inteira ali no Photoshop sem aparecer nenhuma ferramenta, você vai clicar aí na tecla Tab, essa que tem as duas setinhas aí no seu teclado. Você clicando nela, todas as ferramentas vão ser ocultadas. Às vezes acontece também de você esbarrar nela sem querer e some tudo. Na verdade, é uma tecla de atalho para você ver só a imagem aí na sua tela, só com o contorno aí do programa. E se clicar novamente, aí elas voltam aí e você consegue utilizar para continuar suas artes dentro do seu Photoshop. E muito em breve, pessoal, eu vou deixar aqui em cima a aula 12 do nosso curso gratuito de Photoshop para iniciantes. E se você ficar com alguma dúvida, não deixa de colocar sua mensagem aqui embaixo que eu vou ter o enorme prazer em falar com todos vocês. E aproveita também, pega esse link, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo aí no WhatsApp, por SMS, para todo mundo que quer aprender a mexer no Photoshop também. E aqui do lado eu vou deixar aquela dica de sempre, a playlist completa aí do nosso curso de Photoshop para iniciantes, para você maratonar e transformar-se num expert das artes, das imagens, dos tratamentos dentro do Photoshop. Valeu!